10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And even though we're getting older, remember what we said. That if the world was ending, no one cared. Olá, gente, boa tarde. Agora vamos ter a palestra da Ana Luísa. Boa tarde, Ana. Oi, boa tarde. Tudo bem? Obrigada por aceitar participar do evento. É uma honra tê-la conosco. Nossa terceira palestrante é a Ana Luísa Bastos, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Severino Sombra, mestrado em Biologia Humana e Experimental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1999, e doutorado em Biologia, Biociências Nucleares, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado 4 da Universidade Federal Fluminense, é membro do grupo DET-UF, tem experiência na área de morfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: fetos, pênis humano, matriz extracelular, alcoolismo fetal e malformações. Professora Ana, pode começar quando quiser. Obrigada, Carolina, obrigada, Rebeca, obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Né? É muito legal poder participar desse evento com vocês. Assim, eu pude participar um pouquinho de, acho que quase todos os processos de criação da Liga, né? E é com muito orgulho que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas coisas com vocês, né? Sobre esse assunto com vocês. Assim, a lesada da Ana Luísa não conseguiu transmitir a tela, né? Porque, claro que entre a tela do computador e a pessoa aqui, a gente tem uma distância gigante. E aí, eu não consegui, através a minha vasta sabedoria, minha vasta experiência com a informática, transmitir a minha tela daqui. Então, pode ser que algumas coisas e alguns efeitos que eu tenha colocado na apresentação, elas não funcionem muito bem. Tá? E, assim, eu não sei também, Carol, eu acho que isso você pode me responder. Eu tenho acompanhado as outras palestras, as perguntas foram todas no final. Isso precisa acontecer dessa forma mesmo, né? A gente não tem como fazer um bate-papo, não, né? Oi, Carol. Ah, se você estiver apresentando, você não consegue falar comigo, é isso? Então deixa. Fica tranquila. Relaxa. Então tá bom. Vamos lá. Então, mais uma vez, um prazer, né? E, assim, a nossa história hoje é contar um pouquinho, né? Já que a ideia da Lihar é que a gente fizesse uma grande revisão, uma retomada de conhecimentos, né? Nosso conhecimento básico a respeito de gametogênese, de fecundação, de anatomia, de conhecimentos da profissão, enfim, acho que, né, um assunto bastante vasto. Assim, falar de fecundação e de clivagem também é bastante coisa para que a gente pudesse reduzir, né, ou condensar algumas coisas nesse espaço de tempo que a gente tem.
Mas, de qualquer forma, eu tentei fazer de uma maneira assim, mais resumida possível, para que a gente pudesse passar as informações que eu acho que são importantes para a gente nesse momento, tá bom? Então, anotem aí as dúvidas e aí no finalzinho a gente faz esse bate-papo, já que a gente não consegue fazer isso durante, tá bom? Então, passa para mim, Carol, por favor. Então, eu sou Ana Luísa, professora do Departamento de Morfologia, e, assim, a ideia de começar essa apresentação com essa imagem, né, que é uma tela que se chama O Nascimento de Vênus, é que, assim, desde muito tempo e da era, né, de histórias de mitologia, a gente tem a representação da origem da vida, né? De como é que surgiu, como surgiu, por que surgiu, e várias formas de retratar isso durante a história, né? Então, essa figura representa a deusa da beleza, a deusa do amor surgindo da água, né? E aí daí isso cria uma questão, né, mitológica, efetivamente, uma questão que desperta algumas curiosidades, e curiosidades que só foram respondidas, de fato, muito recentemente, eu digo. A gente vem de uma história recente, a abordagem e a explicação sobre o processo de fecundação. Em especial, quando a gente fala da fecundação interna, em especial quando a gente fala da reprodução e da fecundação dos mamíferos, porque não é fácil a gente acompanhar os eventos com que isso acontece, né? Então, é sobre um pouquinho, né, desse caminho que a gente, histórico e daqui a pouco biológico, que a gente vai fazer essa abordagem, tá bom? Então, por favor, Carol, pode mudar, por gentileza. Então, para começar, eu sei que vocês já viram isso hoje, né? Assim, o que é o processo de fecundação, o que é o conceito de fecundação efetivamente. Então, a fecundação ela não é um ato, a fecundação ela é um processo pelo qual os gametas se aproximam, se encostam, se fundem para originar um novo organismo. E daí todas as consequências biológicas que isso vai acarretar, né? Então, é importante que a gente tenha esse conceito de que a fecundação é uma série de eventos para que a gente possa acompanhar esses eventos, né? Entender alguns fenômenos que vão acontecendo durante esses eventos, tá bom? Por favor, Carol. E a partir dessa questão, né, desse conceito que a gente parte para a questão de que a fecundação ela é uma necessidade imposta pela meiose. Quer dizer, que os gametas, eles são formados, vocês não vão falar muito disso, né? Vocês vão ter oportunidade de fazer isso num outro momento, ainda nesse evento. Mas, durante a gametogênese, nós temos a formação de células que partem de uma linhagem de células diploides, e essas células elas vão dar origem a gametas haploides. Na espécie humana, a gente tem uma observação importante em que a gente tem a formação efetiva do espermatozoide como uma célula completamente liberada já haploide, e o ovócito ele vai concluir a sua meiose somente se ele for fecundado. Mas, de qualquer maneira, essa célula ela vai concluir a sua divisão celular, e quando esse espermatozoide ele encostar e se fusionar e completar, entre aspas, o processo de fecundação, nós vamos ter o restabelecimento da diploidia
característico das nossas células somáticas. Então, a meiose reduz o número de cromossomos e esse número de cromossomos vai ser restabelecido no momento da fecundação. Além disso, é com a fecundação que a gente tem a garantia da manutenção da espécie, pela recombinação gênica, pelo surgimento de um novo indivíduo, e também é esse momento em que a gente tem a determinação sexual cromossômica do nosso embrião. Quer dizer, o ovócito ele tem características XX. O espermatozoide ele tem características ou X ou Y. Então, a determinação sexual é definida por qual espermatozoide vai fertilizar aquele ovócito. Espermatozoides X vão juntar ao ovócito X, XX, feminino. Espermatozoide com características cromossômicas Y vão se juntar a um ovócito sempre X, XY, característica sexual cromossômica masculina. Certo? É claro que a gente tem algumas possibilidades de variações gênicas, né? De mudanças genéticas nesse contexto, mas o foco agora não vai ser muito entrar nessa questão de malformações e de variações genéticas, não, tá bom? Até para não alongarmos demais aquilo que a gente tem para caracterizar, então a gente vai caracterizar mesmo XX ou XY, ok? Por favor, Carol. E como a gente vai falar de fertilização ou de fecundação, é importante que a gente fale pelo menos um pouquinho a respeito dos gametas, né? E como eu disse, a gente tem um aspecto histórico, e esse aspecto histórico ele não é muito antigo. Então, né, eu escolhi começar falando do espermatozoide, mas né, foi uma questão casual, efetivamente, mas eles foram descritos, né, eles foram descobertos na década de 1670 por Leeuwenhoek. Mas só 2 séculos depois, mais ou menos, é que ele teve uma associação, ou ele foi descrito como sendo a célula relacionada com a fecundação, com a fertilização. Né? Então, desde a sua descrição, desde a sua descoberta, até o momento em que ele foi associado efetivamente ao processo de fertilização, nós tivemos um gap, né, temporal enorme. A gente não pode esquecer, ou a gente não pode fazer um paralelo em relação a essas questões de temporais, assim, quando a gente descrevia um momento da ciência onde nós não tínhamos condições tecnológicas que nós temos hoje, né? Nós tínhamos microscópios rudimentares, nós tínhamos ferramentas que eram muitas vezes adaptadas de outras funções para aquelas funções que aquele pesquisador, que aquele indivíduo queria pensar, no que ele queria utilizar, no que ele como era a observação dele. E nós tínhamos questões importantes também, que eram questões filosóficas envolvidas no processo, né, na descrição. Muitas coisas chocavam com ideias que eram antigas, anteriores a esse processo. Então, a gente tinha ainda que conversar, né, ou tinha-se nesse momento, conversar a respeito de não ferir interesses às vezes até religiosos. Então, essas descrições, elas vinham acontecendo às vezes, essas datas, elas podem não ser exatamente o momento em que isso foi descrito, foi associado, mas é o momento em que a gente tem registrado isso historicamente, ok? Por favor, Carol. E esses espermatozoides, enquanto células, eles são células que apresentam. Então, eu não vou conseguir mexer lá na figurinha, né, para eu poder indicar coisas, porque, assim,
Eu vi que alguns de vocês já foram meus alunos e vocês viram que eu rabisco tudo, né? Que as minhas projeções, elas sempre são assim, eu pego a caneta, vou escrevendo, eu puxo uma setinha, eu faço o desenho do lado. Então, assim, eu vou ficar aqui querendo escrever numa ansiedade absurda e não vou conseguir apresentar isso para vocês dessa forma. Então, qualquer dificuldade, por favor, sinaliza aí com a Carol, que aí ela, né, ou a Carol, ou a Rebeca, elas me dão um alôzinho e eu volto, eu falo de outra forma, tá bem? Então, essa célula, o espermatozoide, ele tem uma cabeça, um pescoço e uma cauda. E se a gente fala em termos bem gerais e bastante de função, essa cabeça do espermatozoide, ela tem o núcleo, ela carrega esse material haploide, esse núcleo, esse material genético da célula. Ele tem uma grande vesícula que armazena enzimas, então ele tem um saco enzimático que vai ser também extremamente importante no processo de fertilização. Essas estruturas, lá a Carol está mostrando para a gente, né? O acrossomo, como ele é chamado, tá nessa imagem colorida de laranjinha, eu acho que é isso, essa cor para mim. E em volta disso, uma membrana plasmática, uma membrana celular. A gente vai falar dela também daqui a pouquinho. Uma outra coisa que esse espermatozoide vai ter é um grande agente propulsor, que é o seu flagelo. Esse agente propulsor começa lá na base do centríolo, é gerada uma estrutura de axonema que vai até a extremidade dessa cauda, desse flagelo. E uma central energética, não sei se eu posso chamar dessa forma, que é o pescoço, a peça intermediária, onde as mitocôndrias produtoras da energia para essa propulsão estão concentradas. Quando eu chamei o flagelo de um grande agente propulsor, é porque o que a gente tem de objetivo? Fazer com que essa célula ou estas células, que são liberadas no aparelho reprodutor feminino, e aí vou chamar a atenção de novo de que a gente está trazendo o foco para mamíferos, em especial humanos, tá bem? Então, isso não se aplica a todas as espécies, eu não posso dizer que todas elas têm exatamente o mesmo padrão de desenvolvimento que a gente vai falar agora, tá bom? Mas também não dá para fazer comparado. Nesse momento, não. Tá bom? Também acho que não é o foco. Mas vamos lá, para não perdermos o raciocínio. Então, esse agente propulsor, ele tem como objetivo levar o material genético através do aparelho genital feminino até encontrar possivelmente um ovócito e fertilizar esse ovócito. Então, esse agente propulsor, esse flagelo, ele precisa estar bem organizado, ele precisa estar adaptado e esta célula precisa estar ágil o suficiente para conseguir atravessar as vias genitais femininas. Então, essa morfologia do espermatozoide, ela é uma estrutura, ela é uma morfologia adaptada a essa função, né? Então, objetivo primário, levar o material genético desta célula até o ovócito. E quando eu falo, eu chamo a atenção, que é levar o material genético, e aí a gente vai comparar daqui a pouquinho esse espermatozoide com o ovócito, a gente nota que praticamente não sobra muita coisa de citoplasma para esse espermatozoide. Durante a gametogênese, boa parte desse citoplasma é liberado, ele é solto desse espermatozoide, porque um excesso desse citoplasma seria um agente que diminuiria a atividade dessa célula, a agilidade de movimentação desses espermatozoides. Então, perder parte desse citoplasma
é providencial para que ele possa melhorar as suas condições de fertilização do ovócito. Ok? Por favor, pode mudar, por gentileza. Quando a gente fala do ovócito, trazendo também um aspecto histórico, nós tivemos muitos momentos e vários pesquisadores que estão relacionados a essa descrição dos ovócitos. Malpighi, René de Graaf e Carl Ernst Bombard, que descreveram, né, os ovócitos, ele descreveu os ovócitos em mamíferos em 1826. Antes disso, a gente tinha descrições principalmente em aves, quando se trabalhava, e pela facilidade também, né, de se estudar esse tipo de ovócito, de óvulo, como era chamado naquele momento ainda, e alguns ainda assim permanecem, e assim também são chamados em algumas espécies. Essa descrição, né, esse ovócito de mamíferos, foi descrito nesse momento como em 1826. E esse ovócito, diferentemente do espermatozoide, é uma célula enorme se eu comparar ao tamanho do espermatozoide. É uma célula que tem uma grande concentração de citoplasma, e isso também é providencial, porque é a partir do ovócito que nós vamos precisar, ou que nós vamos ter as condições para que o novo ser comece a se desenvolver. Como assim? É a partir do que está armazenado dentro desse ovócito, em termos proteicos, em termos de fatores moleculares, morfogenéticos, em termos de citoesqueleto, que nós vamos ter a possibilidade dessa célula, né, ativar o seu mecanismo, por exemplo, de divisão mitótica da célula ovo. Então, como eu disse, as coisas acabam sendo de forma equilibrada, né? A gente fala, poxa, mas é tão desproporcional o tamanho de um ovócito em relação ao tamanho do espermatozoide. Mas quando a gente para e analisa o papel de cada um deles no processo de fertilização, a gente entende um pouquinho por que o espermatozoide precisa e pode perder citoplasma e por que os ovócitos eles fazem uma divisão celular tão desigual. Porque é que durante a gametogênese feminina, ao término da meiose 1, o ovócito primário dá origem a um ovócito secundário grande e a um primeiro corpo polar, que é uma célula residual. Está mostrado aí para a gente o tamanho dessa célula, desse corpúsculo polar. Né? Então, nessa imagem, a gente consegue identificar a estrutura do ovócito propriamente dito e da célula residual, que é derivado do término das meioses, ou da meiose, né? De cada fase da meiose, que esse ovócito vai fazer. Então, o final da meiose 1 vai se formar o primeiro corpúsculo ou corpo polar, e essa célula, que é o ovócito secundário, rapidamente inicia a sua meiose 2 e tem um fator que nós chamamos de fator inibidor da meiose. Esse ovócito vai ter a sua meiose 2 estacionada na metáfase e só vai concluir essa divisão se for fecundado. E aí, novamente, ele vai dar origem a uma célula que é uma célula grande, alguns autores chamam de ovótide, também isso não é consensual, e mais um segundo corpo polar. Nesta célula grande, estará concentrado no citoplasma material genético haploide agora, mais conteúdo citoplasmático, proteico, em alguns animais, em algumas espécies altamente nutritivo,
né, que é, por exemplo, a concentração de vitelo que a gente vai encontrar dentro desse ovócito, desse ovo, daqui para frente. E uma maquinaria de síntese proteica. Uma maquinaria de síntese proteica que envolve RNA, que envolve ribossomo, que envolve diferentes tipos de proteína. Mas uma outra coisa nos chama a atenção. Quando os espermatozoides eles são produzidos lá no aparelho genital masculino, no túbulo seminífero, na parede do túbulo seminífero, quando os espermatozoides são liberados, eles já são liberados sozinhos, né? Um deles vai ser liberado da parede, daquele jeitinho que eu mostrei antes, como uma célula isolada. Quando a gente fala da liberação do ovócito, da ovulação ou da ovocitação, estranho esse nome, né? Mas eu acho que seria o nome mais apropriado quando a gente fala de ovócito e não de óvulo. Esses ovócitos, eles são liberados junto com outros componentes. O corpo polar, como eu já coloquei anteriormente, mas também com uma espessa camada de glicoproteínas, em especial nos mamíferos, bastante espessa nos humanos, na espécie humana, e essa camada de glicoproteínas é acelular e é chamada de zona pelúcida. A zona pelúcida ela é organizada de uma maneira molecular tal que a gente vai permitir ou vai existir a possibilidade de que essas moléculas, essas glicoproteínas se arranjem em momentos diferentes do processo de fecundação para que a gente possa entender ou para que possa existir, né, a capacidade desta camada glicoproteica reconhecer espermatozoides que sejam da mesma espécie que esse ovócito, ou bem próximos a ela. Existem alguns mecanismos de burlar isso, mas é outro momento. E, além disso, a gente tem uma camada de células derivadas do folículo ovariano, que são chamadas de células foliculares. Células foliculares agregadas em volta do ovócito, nós chamamos de cúmulos zoóforos. Está apontada aí também nessa imagem, a gente está chamando aí de cúmulos. E essas células, elas nada mais são de células que se comportam como células epiteliais, ou seja, são células que estão aderidas, elas estão justapostas umas às outras. E esse cúmulo zoóforos, ainda falando em diferentes nomenclaturas, esse cúmulo zoóforos, alguns autores chamam de corona radiada ou corona radiata. Bem, ovócitos são produzidos, todos eles, no período embrionário, fetal. As meninas nascem com todos os seus ovócitos formados, com todos os seus ovócitos estacionados na meiose 1. E quando eles são liberados? A partir da puberdade, esses ovócitos, eles não são liberados como células individualizadas. Eles são liberados como um complexo de células e moléculas que vão compor essa estrutura que aí está. Por favor, Carol. Então, eu já acabei comentando isso, né? Como eu estou sem essa autonomia, que o material necessário para iniciar o crescimento e desenvolvimento do ser deve ser armazenado no corpo. Então, nesse citoplasma tem proteínas, maquinaria para síntese proteica e proteínas e fatores morfogenéticos, né, além das proteínas nutritivas que a gente comentou como sendo o vitelo. Eu queria também abrir um parêntese de que o ovócito humano não é um ovócito rico em vitelo, ok? Mas essas proteínas nutritivas, elas podem
ficar nesse citoplasma. Ele, na verdade, é ausente, né, desse vitelo, mas o vitelo, em algumas espécies, ele é essencial para o desenvolvimento do embrião até o final do período, ok? Por favor. E se a gente vai um pouquinho mais a fundo da morfologia do ovócito, esse não é um ovócito de mamífero, né? Mas ele tem uma imagem bem legal de microscopia. E aí eu trouxe essa imagem para que a gente pudesse descrever uma região especial dentro desse ovócito, que a gente chama de região cortical. O que é isso? Como é que é essa história de região cortical? Se a gente pega a estrutura da célula ovócita e a gente analisa a periferia dessa célula, nós vamos contar com uma margem nessa periferia celular onde aparecem esses grânulos que estão indicados aqui, né, na imagem de minha direita. Esses grânulos, eles são chamados de grânulos corticais. E esses grânulos corticais, eles são importantes porque eles armazenam no seu interior enzimas que são enzimas proteolíticas, são enzimas hidrolíticas, né? Então, assim, a gente fala do espermatozoide como sendo uma célula que apresenta um grande capuz acrossômico que tem como função armazenar enzimas. A gente também verifica isso quando a gente analisa a estrutura do ovócito. Uma outra característica importante nessa região de cortical é que nós vamos poder observar essas áreas com uma grande granulação que a gente está vendo nessa imagem, que representa estruturas que não estão em destaque, tá? Por isso eu nem chamei atenção para elas, né? Não busquei outra imagem que chamasse atenção para elas, mas que a gente precisa ter em mente que nesta borda nós precisamos também encontrarmos componentes de citoplasma e citoesqueleto que, por exemplo, permitam a estabilidade dos microvílulos que são observados na superfície do espermatozoide, ou espermatozoide nada, na superfície dos ovócitos. Esses microvílulos, eles, através, né, da sua constituição de membrana, que é a constituição de membrana que vai permitir a aderência do espermatozoide nessa superfície, ela vem contribuir para aumentar a superfície de contato dessa célula com os espermatozoides, né? Então, nessa região cortical, eu não posso dizer que só existam grânulos corticais. A gente também, analisando essa região, a gente vai poder perceber a existência, né, de vários constituintes de sustentação e também parte daqueles componentes que a gente já citou, de ribossomos, de proteínas e de RNA, enfim, de componentes citoplasmáticos, além da existência desses grânulos corticais, que eu vou voltar a falar dele daqui a pouco. Ok? Por favor. E aí, eu também chamei a atenção para vocês, de vocês, em relação a essa zona pelúcida. Eu disse que ela é uma camada acelular, ela está em volta do ovócito e ela é composta de glicoproteínas que são chamadas de glicoproteínas de zona pelúcida ou da zona pelúcida. Essencialmente, nós temos a descrição de 3 glicoproteínas essenciais para essa zona pelúcida: ZP1, ZP2 e ZP3. ZP é de zona pelúcida, né? Então, a gente chama glicoproteína da zona pelúcida tipo 1, 2 ou 3. Existem artigos que já descrevem a existência de uma 4ª glicoproteína nessa zona pelúcida. Mas a gente ainda não tem, né, assim, uma participação, também não é consensual
tá? Então, por enquanto, eu vou ficar nessa teoria clássica que a gente tem em relação à composição dessa zona pelúcida, e quem sabe daqui a pouquinho eu volte já a avisar, né, e a fazer um outro momento em que fala assim, olha só, a gente vai agora realmente incluir a ZP4 e ela faz isso, tá bem? Então, assim, o conhecimento até o momento, a gente está caminhando para essa descrição. E essa zona pelúcida, ela tem um papel importantíssimo no reconhecimento dos espermatozoides, ela é espécie específica, como já comentei. E, além disso, a zona pelúcida participa ativamente do bloqueio à polispermia. O que seria essa polispermia? Polispermia é ou seria a fertilização ou fecundação de um ovócito por mais de um espermatozoide. Uma das primeiras coisas que eu coloquei lá é que uma das funções da fecundação é restabelecer o número diploide de cromossomos. Um espermatozoide haploide vai fertilizar um ovócito haploide e, com isso, a gente restabelece o número diploide de cromossomos. Se nós tivermos um segundo espermatozoide para fertilizar esse mesmo ovócito, ao invés de restabelecermos o número diploide, nós vamos estar criando uma célula triploide, que é incompatível com o desenvolvimento. Então, bloquear a polispermia é um processo fundamental para o desenvolvimento desse ovo. Além disso, zona pelúcida, ela tem como função impedir que o ovo cresça enquanto as divisões de clivagem estão acontecendo. Essas divisões de clivagem acontecem enquanto o ovo passa pela tuba uterina, que tem um diâmetro de luz extremamente reduzido. Se o ovo, além de crescer em número de células, cresce em tamanho, esse ovo fica agarrado dentro da tuba. E uma consequência disso é o que nós chamamos de gravidez tubária, que é um tipo mais frequente de gravidez ectópica. Tá bom? Falo isso de novo, abordo isso um pouquinho mais à frente outra vez. E é a organização da zona pelúcida, pode passar, Carol, é a organização da zona pelúcida que impede que esse ovo se implante, né, fora do útero. E aí, agora que a gente já falou um pouquinho, né, do que tem no espermatozoide, como é o ovócito, por que um é grandão, por que o outro é bem menor, a gente ainda volta para uma questão histórica, que é a relação dessas duas células com o processo de formação de um novo indivíduo. Então, em 1775, é que houve a demonstração de que estas duas células eram necessárias para dar início ao desenvolvimento de um novo indivíduo. Eu não estou querendo dizer assim, não, estou querendo dizer. Eu disse que espermatozoides e ovócitos foram descritos anteriormente. Só que é isso, não se entendia a participação dessas células agindo de forma que elas precisavam se unir para que o processo de fecundação acontecesse. Né? Tinham histórias de que o espermatozoide já trazia toda a característica do indivíduo, né, com homúnculos lá no seu citoplasma, que tinha uma relação da entrada desses espermatozoides com o sangramento menstrual. Eram hipóteses que eram criadas em relação a esse processo de fecundação. Então, foi só a partir desse momento em que houve essa demonstração da necessidade das duas células no processo de fecundação e de que elas faziam realmente contato uma com a outra. Por favor. Então, eu trago agora uma imagem, né,
uma imagem que eu peguei no livro de anatomia de uma parte do aparelho genital feminino. Carol, vê se você consegue passar e vai aparecer. Ah, tá bom. Depois eu te peço para passar outros, tá bem? O que acontece? E aí também volto com a minha necessidade de rabiscar, porque a ideia de não colocar todas as imagens aí era de que eu pudesse desenhar os espermatozoides passando pelas vias reprodutoras, né? Porque lá naquela parte que está pinçada é o canal vaginal. E os espermatozoides, eles são depositados junto com o fluido seminal, com o sêmen, né, a composição que a gente chama de sêmen, aí no fundo de saco da vagina. E esses espermatozoides, eles precisam passar pelo colo do útero, eles precisam atravessar a cavidade uterina, eles precisam passar pela parte mais apertadinha da tuba uterina, que a gente chama de istmo, até alcançar o ovócito, que está lá na extremidade da tuba uterina. Numa região mais dilatada dessa tuba uterina, que a gente chama de ampola. Então, esse trajeto percorrido pelo espermatozoide é uma árdua tarefa para esse espermatozoide atravessar lá, né? Passar por tudo isso. No fundo de saco da vagina são depositados milhões de espermatozoides. Os espermatozoides foram produzidos na parede do túbulo seminífero, saem da parede do túbulo seminífero morfologicamente prontos, mas imaturamente liberados. Eles recebem o que nós chamamos de maturidade funcional quando esses espermatozoides passam pelo epidídimo. No trajeto dele pelas vias espermáticas do epidídimo, ele ganha movimento, mas ele não executa o seu movimento até chegar nas vias genitais femininas. Só que ainda tem um porém. Como ele é liberado junto com o sêmen, que tem secreção prostática, que tem secreção da glândula seminal, né, da vesícula seminal, que tem secreção das glândulas bulburetrais altamente, embora não seja muito copiosa, muito volumosa, mas extremamente mucosa. Esses espermatozoides, eles têm restrição de movimento assim que está ejaculado, recém-ejaculado. Como a secreção da próstata é altamente enzimática, essa secreção prostática ela começa a fazer a quebra do sêmen, da viscosidade seminal. E o sêmen vai se tornando mais fluido, mais liquefeito. Esse espermatozoide, então, que estava morfologicamente pronto, ganhou movimento passando pelo epidídimo, está no aparelho genital feminino. Esse espermatozoide agora ele ganha liberdade para se movimentar à medida em que esse sêmen vai perdendo a sua viscosidade. Esses espermatozoides agora, eles precisam passar por todo esse caminho que a Carol mostrou para a gente lá com o cursor. Só que nem o mais atlético dos espermatozoides teria condição de chegar até o ovócito por seu livre movimento flagelar. Esses espermatozoides, eles são auxiliados a passar pelas vias genitais femininas. Eles são auxiliados pelo seu movimento, é claro, mas também pela contração que a musculatura lisa do útero faz. Durante a relação sexual, existe uma descarga de componentes moleculares, né, de componentes
excitatórios em direção à parede. E isso estimula a contração da musculatura lisa do útero. E essas leves contrações que a musculatura lisa do útero faz, ela atua, como é que eu posso chamar, como é que chama isso mesmo? Com uma ponteirinha, um conta-gotas, vamos dizer assim, com aquela perinha de um conta-gotas. Ao se contrair e relaxar, ele ajuda a sugar o sêmen para as vias genitais femininas, em direção ao ovócito. Desses milhões de espermatozoides que vão passando aí pelas vias genitais femininas, né, parte deles vai ficar pelo caminho, de forma que a gente tem, vamos colocar em números, não são números exatos, tá? Tô falando, ponho números, mas lembro que isso não é matemático, tá certo? Esses espermatozoides, vamos colocar um número mínimo assim de 200 milhões de espermatozoides depositados no saco da vagina, aproximadamente 2.000 espermatozoides chegam ao tubo uterino. E mais ou menos 200 espermatozoides vão ficar íntimos ao complexo ovócito, zona pelúcida das células foliculares e corpolar. Ok? Então, o número de espermatozoides ele vai ser muito reduzido, mas mesmo assim, né, os espermatozoides precisam dessa ajuda das vias genitais femininas para lá chegar. Pode passar, Carol, que eu acho que eu só tenho uma indicação desse processo lá, tá? Então, esse número de espermatozoides eu coloquei, chamei atenção para vocês em relação a citar 2.000 espermatozoides chegarem às tubas uterinas, a citar 2 milhões de espermatozoides depositados no fundo de saco da vagina, mas eu queria lembrar que esse número é bastante variável e que essa população é extremamente heterogênea. Tá? Heterogênea quando eu digo que essa é uma população que eu tenho espermatozoides com grande agilidade inicial de movimento, tanto que já foram observados espermatozoides nas tubas uterinas aproximadamente 30 minutos depois de ser ejaculado, mas também já se descreve isso, se descreve com bastante ênfase, que da possibilidade desses espermatozoides passarem cerca de 5 dias dentro das vias genitais femininas até alcançarem a região do ovócito, tá? Então, assim, não é matemático, mas existem números aproximados desses espermatozoides que são liberados nesse processo. Pode passar, Carol, por favor. Não, a gente não vai terminar. E aqui eu coloquei só mesmo para a gente lembrar de que aquele piquititinho que está lá na tuba uterina que eu coloquei para ilustrar são, na verdade, um ovócito que está com a divisão meiótica 2 interrompida, então está aí na metáfase 2, que eu tenho uma outra célulazinha ali no cantinho, que é o corpo polar, que pode ou não estar em divisão, a zona pelúcida e as células foliculares do cúmulo zoóforos, de corona radiata, como eu quiser chamar, ou simplesmente de células foliculares. Tá bem? É dessa forma que a gente vai encontrar esse complexo lá na tuba uterina. Por favor. Pode passar. Então, o que eu já tinha comentado, pode deixar nesse mesmo, tá? É que a gente precisa que esses espermatozoides, eles atravessem essas vias reprodutoras, né? essa tuba uterina, e esse passar pela tuba uterina não pode ser uma coisa extremamente rápida. E, como eu disse, assim, existem relatos de espermatozoides que chegaram 30 minutos depois de serem ejaculados, ou seja, são grandes velocistas para atingir a região do ovócito. E existem espermatozoides que passaram um bom tempo nas vias espermáticas. E isso também é relatado como sendo providencial. Por quê? Os espermatozoides, ao passarem pelas vias genitais femininas, eles sofrem um processo que nós conhecemos como capacitação
do espermatozoide. Se eu for só ter um conceito para o que é o processo de capacitação, a gente vai dizer que a capacitação são processos moleculares que preparam o espermatozoide para a reação acrossômica e permite que o espermatozoide se torne hiperativo. Na verdade, assim, permitem que eles se tornem hiperativos, né? Porque isso não acontece com um espermatozoide. Esse processo de capacitação do espermatozoide é um processo bastante complexo. Essa figura que está aqui do lado, ela mostra um pouquinho de como esse processo é e de como é que essa ativação acontece. Então, eu falei que eu ia falar um pouquinho depois, né, da membrana desse espermatozoide, e aqui ela está representada para a gente um pouquinho, um pedacinho dessa membrana e um pouquinho do seu compartimento celular, né, do seu citoplasma. Só como um resumo bem geral, a gente vai precisar que secreções que são produzidas pelas vias genitais femininas, que são proteínas séricas, né, albumina, que atuam como receptores para o colesterol, eles agem sobre o colesterol da membrana do espermatozoide e ocorre, então, uma remoção desses colesterol, né, desse colesterol da membrana desse espermatozoide. E como consequência disso, acontece a ativação, a estimulação de aberturas de canais iônicos nessa membrana do espermatozoide. Esses canais de bicarbonato, né, de íons bicarbonato, cálcio, agem sobre a adenilato ciclase, fazendo com que a gente tenha um aumento na produção do AMP cíclico, que vai, por sua vez, estimular o aumento da proteína quinase A, que, por sua vez, ativa a fosforilação da tirosina quinase, que promove a capacitação do espermatozoide. Essa fosforilação da proteína quinase e o aumento do influxo de cálcio para dentro da célula também aumenta a atividade da dineína, que, por sua vez, aumenta a mobilidade do flagelo. E é com isso que a gente trabalha, ou que a gente fala que no processo de capacitação do espermatozoide, é um processo que permite que ele se torne hiperativo. Vamos entender daqui a pouquinho qual a necessidade dessa hiperatividade que o espermatozoide vai apresentar e que somente os espermatozoides que passarem pelo processo de capacitação estarão, né, o trocadilho me perdoem, mas é assim mesmo, capazes de fertilizar o ovócito. Quando os espermatozoides vão passando pelas vias genitais femininas, em especial na tubuterina, essa tubuterina ela é revestida por um epitélio ciliado, um epitélio cheio de proteínas de adesão, de moléculas de adesão. E quando esses espermatozoides passam pela tubuterina, espermatozoides que ainda não passaram, não sofreram o processo de capacitação, tendem a ficar aderidos a essas células epiteliais. Então, com o processo de capacitação, ocorre a hiperativação dos espermatozoides, que aumentam o seu batimento flagelar e conseguem passar ou se desprender dessas células epiteliais tubárias. Por isso, eu falei para vocês assim, é mais provável que a gente tenha uma fecundação do ovócito pelo espermatozoide que passou 5 dias dentro das vias espermáticas. Estou colocando um número exagerado, tá bom? Não necessariamente 5 dias, do que aquele que foi em 30 minutos para dentro da uterina.
não houve tempo suficiente para que esse processo de capacitação fosse completado e, consequentemente, esse espermatozoide não bem capacitado não consegue fertilizar o ovócito. O processo de capacitação do espermatozoide ativa um processo também que nós chamamos de termotaxia. Não está muito bem descrito, pelo menos não na literatura que eu tenha acessado, né, que eu tenha alcançado, se a gente tem efetivamente esse processo de termotaxia para os humanos, tá? Mas são hipóteses que estão sendo descritas, hipóteses não, são processos que estão sendo descritos para a maior parte dos mamíferos, então não se descarta totalmente essa possibilidade. Porque o que acontece é que na região do istmo da tubuterina, que é a área menos calibrosa dessa tubuterina, a temperatura ela é ligeiramente menor do que na região da ampola, onde a fertilização acontece. Então, esses espermatozoides que foram capacitados, eles seriam mais sensíveis a essa mudança de temperatura e, consequentemente, teriam maior capacidade de migrar em direção à localização do ovócito. E ainda assim, existe o que a gente também passou um bom tempo, já falei isso em turmas, em outros momentos, que a gente não podia falar exatamente de quimiotaxia para fertilizações internas, né? E isso seria, e é mais proeminente para aqueles animais que fazem fertilização externa, mas também já se coloca a progesterona produzida pelas células foliculares como sendo um dos fatores que atraem espermatozoides. Porém, somente espermatozoides que forem capacitados. Os espermatozoides não capacitados não conseguem ter essa percepção termotáxica ou quimiotáxica. Ainda tem um bom caminho para a gente chegar a exatamente o que faz essa atração, qual é o processo, o mecanismo que foi desencadeado, mas a gente hoje já consegue descrever alguma relação desses processos e desses fenômenos, ok? Por favor, Carol. E a gente chega agora nos eventos da fecundação propriamente dito, porque a gente está falando de tudo, né? Da preparação. A gente precisa de um ovócito pronto, liberado, de um espermatozoide com características X que tenham passado pelo processo de capacitação, mas, como eu disse, são processos, né? São eventos que caracterizam a fecundação. Então, o contato e o reconhecimento entre o espermatozoide e o ovócito se faz essencial, fundamentalíssimo para que o processo evolua, e um processo de regulação de entrada no espermatozoide, do espermatozoide no ovócito. Essa é uma imagem de microscopia, né, colorida artificialmente, que mostra para a gente onde a gente teve uma... Não está vista aí a camada da zona pelúcida. Nós estamos vendo vários espermatozoides que estão sobre a superfície de membrana do ovócito. Notem que a superfície de membrana do ovócito é bastante irregular por conta desses microvílulos que são formados, que são constituídos na superfície de membrana, né, do ovócito, e que vai auxiliar, né, a sua superfície, as suas proteínas, a sua constituição no processo de fertilização. Tá bom? Por favor. E como é um processo, né, eu trouxe uma imagem de um livro que é de biologia celular, que eu gosto pra caramba. Essas outras, a maior parte delas é de um livro de biologia do desenvolvimento. Eu não coloquei, desculpa, eu não coloquei no final da nossa apresentação as referências. Eu vi também que vocês pediram para Karen, mas depois eu mando essas e outras que possam ajudar, tá bom? É só me lembrar depois, tá? Então, o que acontece? A gente viu que chegar
na tuba uterina. Próximo ao ovócito não significa que esses espermatozoides, mesmo os capacitados, fecundem esse ovócito. Qual a razão? Está lá a nossa imagem microscópica do ovócito, que diz e nos lembra: um ovócito não é uma célula solitária. É liberado junto com componentes moleculares ou macromoleculares, mais células e mais o corpo polar, uma célula residual. Então, aqueles espermatozoides que foram bem capacitados chegam à tuba uterina, 200 mais ou menos, pertinho desse complexo que está aí, e eles ainda vão precisar passar pelas células foliculares do cúmulus, passar pela zona pelúcida, encontrar uma área específica do espermatozoide que encoste na membrana do ovócito, na superfície de microvílulos do ovócito. Essa área específica vai ser reconhecida pelo ovócito, as membranas vão se fusionar, acontece uma ativação de um monte de processos dentro do ovo, do ovócito, para que o processo de fecundação possa ser, então, entendido como um processo concluído. A partir do momento em que a gente tenha a recombinação gênica, a partir do momento em que a gente tenha a formação de uma célula-ovo apta a fazer as suas primeiras divisões de mitose. Tudo isso é um longo caminho. E, mais uma vez, eu chamo a atenção da necessidade de hiperativação do movimento flagelar. A ativação do movimento flagelar muda o rumo e a maneira com que a cauda do espermatozoide se move. E é um dos fatores essenciais para que o espermatozoide passe pelas células das células foliculares. Essa movimentação que o espermatozoide faz é capaz de, literalmente, chega para cá a célula, chega para cá a célula, chega para cá a celulinha, chega para cá a celulinha, e o espermatozoide passa pela primeira barreira, pelo primeiro, como é que a gente chama isso? Pelo primeiro barreira mesmo, pelo primeiro obstáculo, eu diria. Não uma barreira exatamente, porque barreira na minha cabeça é uma coisa que inibe a passagem. E, na verdade, as células foliculares não vão inibir a passagem. Né? Elas não vão impedir a passagem, elas vão reter parcialmente. Então, ela é um obstáculo a ser vencido. Durante um bom tempo, a gente dizia que e algumas espécies é assim mesmo, né? Mas a gente trazia isso para a reprodução humana, né? Para a fertilização em humanos também, que a gente dizia que uma vez próximo desse complexo de células, já acontecia a reação do acrossomo, a liberação das enzimas contidas no acrossomo. Hoje a gente já sabe que passar pelas células foliculares é um processo muito mais físico em relação ao movimento, e quanto mais ele se movimenta, e as células da corona radiata, né, do cúmulus, estão sob a ação da secreção da tuba uterina também, e essa secreção já ajuda a quebrar as pontes intercelulares entre as células foliculares, deixando já um caminho, né, uma aderência mais frouxa entre essas células. Então, com o batimento flagelar, esses espermatozoides conseguem, então, passar pelas células foliculares. Então, a gente acreditava que a reação e a liberação das enzimas do acrossoma fosse essencial para essa passagem, quando a gente entende a necessidade da hialuronidase presente dentro desse acrossoma. Mas também a gente tem a presença na superfície, então as pontes podem ser quebradas por hialuronidase que não necessariamente está armazenada nessa vesícula. E aí,
passando pelas células foliculares, o espermatozoide toca a zona pelúcida. Quando ele toca a zona pelúcida, esses espermatozoides, eles expõem, né, eles se ligam, né, apresentam receptores para moléculas da zona pelúcida, e um dos grandes candidatos a esses receptores a gente chama de SED1. Também durante um bom tempo a gente falava de outros processos ou de outros receptores, não que estejam hoje totalmente descartados, né? Mas hoje a gente fala bastante na SED1, que vai se ligar a glicoproteínas específicas da zona pelúcida. Algumas espécies, mesmo falando em mamíferos, se ligam a ZP2. Quando a gente fala de humanos, há um grande consenso em relação à ligação desse espermatozoide a ZP3, esse tipo de glicoproteína da zona pelúcida. Uma vez que ele seja reconhecido e esse receptor, né, se ligue a uma glicoproteína da zona pelúcida, ocorre, então, o processo de reação acrossômica. O processo de reação acrossômica, ele tem como duas funções importantes: liberar o conteúdo enzimático do acrossoma e expor a membrana do espermatozoide, a membrana interna do espermatozoide. Já explico por quê. O receptor para a zona pelúcida está na superfície externa da membrana do acrossoma. Então, se a gente acompanha esse desenho aí, ó, é a ligação do espermatozoide à zona pelúcida. Vocês vão ver que o espermatozoide está de ponta, assim, ó. Ele toca a zona pelúcida com a pontinha da sua cabeça, porque os receptores estão localizados nesta região da membrana. Libera o conteúdo acrossômico no processo que a gente está chamando de reação acrossômica, lá na imagem 2, né? Na setinha seguinte. Esses espermatozoides liberam seu conteúdo acrossômico. Essas enzimas digerem a zona pelúcida nessa região específica e o espermatozoide passa pela zona pelúcida. Então, essa penetração através da zona pelúcida permite a exposição dos receptores que estão na membrana interna do espermatozoide para o ovócito. Ocorre, então, a fusão. Olha como nessa imagem que está grudado lá no 4, como o espermatozoide não está mais de ponta, ele está de lado, porque a grande maioria dos receptores de membrana para a membrana do ovócito estão localizados na região lateral da cabeça do espermatozoide e não apical. Uma vez que essa interação aconteça, e essa interação acontece com através dessas duas, né, que também existem outras que estão sendo avaliadas, mas a gente tem, através dessas duas proteínas, né, receptoras que eu botei aqui do lado, também tinha uma outra coisa que ia mostrar isso, como é que estava acontecendo, mas não tem problema, que a gente chama de isumo e de fertilina beta, né, de fertilina B, que são consideradas moléculas de adesão. Né? Então, elas vão promover a adesão do espermatozoide com a membrana do ovócito. Por favor, Carol. E aqui a gente tem de um outro autor, né, que eu gosto bastante, embora ele não fale só de mamíferos, né, que ele mostra para a gente essa relação da reação acrossômica. Então, essas proteínas que a gente chamou de isumo, né, que é uma proteína, é uma molécula de adesão presente na parte interna da membrana do espermatozoide, assim, com a reação acrossômica,
ela vai ser deslocada para a região lateral da cabeça do espermatozoide, esse izumo vai ficando, né? Notem, ele está pintado de vermelhinho para a gente, como é que ele vai se posicionando numa região equatorial até que ele encosta nas microvilosidades ou nos microvilos da superfície do ovócito, que está repleta de glicoproteínas ou de proteínas de adesão também, que são as chamadas, uma proteína chamada de Juno e CD9. Bom, esses nomes são estranhos, né? Porque, na verdade, eles foram dados para a gente, assim, eles foram em homenagem às estruturas, a Izumo, que é um templo relacionado ao casamento, onde acontecem vários casamentos, é um templo japonês, se eu não estou muito equivocada, e Juno seria a deusa da fertilidade, do casamento também, né? Então, esses nomes, então, que estão relacionando a ligação entre essas duas moléculas de adesão, uma na membrana do ovócito, que é Juno, e a proteína de aderência, né, o receptor, na membrana do espermatozoide, que é a Izumo. Tá bom? Então, a partir desse processo, a fusão das membranas, ocorre, então, a interiorização do espermatozoide dentro do ovócito. Se vocês prestarem atenção também nessa última imagem que está lá, vocês vão ver que tem uma área da membrana agora que não tem microvílos. Essa área da membrana que não tem microvílos é a região da membrana que foi englobada do espermatozoide, que foi adicionada a partir da membrana do espermatozoide. E o restante da superfície, cheio de projeções, né, celulares característicos das estruturas do ovócito. Ok? Lembrando a vocês que, pode trocar, Carol, por favor, que todo o componente interno, né, do citoplasma vai ser interiorizado, então não entra só o núcleo, não entra só a cabeça, como a gente também, como eu já falei isso em algumas aulas no passado, entra o núcleo, mitocôndria e citoesqueleto, e, em geral, todo o restante, que não seja o componente nuclear, passa por um processo de inativação e degradação, sendo utilizado algumas vezes uma estrutura de citoesqueleto no processo de divisão celular, né, de reorganização celular, em especial de migração do núcleo. Uma vez que isso aconteça, que a fusão das membranas aconteça, os espermatozoides tenham se encontrado, se reconhecido, e esse espermatozoide tenha sido interiorizado no citoplasma do ovócito, ocorre um processo que a gente chamou de ativação do metabolismo do ovo. Pode trocar, por favor. Essa ativação do ovo, ela corresponde a mudanças no citoplasma que modificam o pH intracelular, e com isso a gente tem a retomada da meiose 2, então assim, eu coloquei só como uma questão, né, que está relacionado, a gente tem a clivagem de proteínas que interrompem a meiose estacionada, e com isso a gente pode reativar o término da meiose do ovócito, que estava parada na metáfase 2. E esse término da meiose 2, a gente vai ter como consequência disso a formação de um núcleo feminino. Só que é um núcleo provisório, e muito provisório. Rapidamente, esse conteúdo, esse envoltório nuclear se desfaz pela necessidade da recombinação genética. Então, como esse núcleo é provisório, ele foi denominado de pronúcleo. Então, na verdade, nós vamos ter 2 pronúcleos. Um pronúcleo que vai ser derivado do espermatozoide, quando este fecundou o ovócito, e um pronúcleo originado do término da meiose 2 do ovócito.
Uma vez que esses pronúcleos estejam formados, eles passam por mudanças. Primeiro, o DNA do espermatozoide vai estar extremamente condensado para se adaptar ao tamanho do núcleo e do espermatozoide. Enquanto que no ovócito, esse término da divisão celular não tem uma intensa condensação de material genético. Então, a gente passa a ter 2 núcleos em termos de volumes bastante desproporcionais. Então, a primeira coisa é que esses pronúcleos, eles migram para o centro da célula, auxiliado pelo citoesqueleto e pelas mudanças de pH que ativam proteínas dentro dessa célula e uma rede de canais, né, de membrana aí dentro dessa célula, e a gente pode ver que esses núcleos transitam para uma região aproximadamente equatorial. Ocorre a perda dos envoltórios nucleares e o pronúcleo masculino passa, então, a ficar em termos de, não exatamente mais um pronúcleo, mas a gente tem a descondensação do material e quando a gente observa, nós vamos observar volumes equivalentes dessas estruturas de material gênico e ocorre, então, a partir daí, a recombinação genética. Uma vez que isso esteja concluído, essa célula entra na sua primeira divisão de mitose, que nós chamamos de segmentação ou clivagem do ovo. Ok? Então, a partir desse momento, embora também existam descrições distintas, porque de acordo com o tipo de ovo, a gente pode ter uma classificação diferente em relação a esse processo, né, de clivagem e de término desse processo, a gente vai chamar de ovo ou zigoto a partir do momento em que a gente já tenha a primeira célula pronta para sofrer o seu processo de divisão. Por favor, Carol. Essa é uma imagem que está, ilustrando tudo isso que a gente falou, da passagem do espermatozoide pelas células foliculares, pela zona pelúcida, tocar a membrana do ovócito a ele se fusionar, entrar no espermatozoide no citoplasma do ovócito. Ocorre, então, a formação dos 2 pronúcleos. Notem que a gente já tem uma célulazinha lá com um núcleo masculino e feminino. Os 2 pronúcleos se aproximam, perdem os seus envoltórios e ocorre, então, a recombinação gênica e essa célula imediatamente se prepara para a sua primeira divisão celular. Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que está, assim, bem sutil nessas imagens, que é a mudança de cor que a zona pelúcida está sofrendo. Ela não é uma mudança de cor, ela é uma mudança de composição. Mentira, ela não vai deixar de ser ZP1, ZP2 e ZP3. Só que essas moléculas, elas mudam a sua conformação. Por que razão? Lembra daquele grânulozinho cortical que eu disse para vocês que se a gente fosse comparar com o espermatozoide, era um grânulo, só que no espermatozoide é uma vesícula, no ovócito, no córtex dessa célula, existem várias, milhares delas, de vesículas que armazenam enzimas na região cortical, uma vez que o primeiro espermatozoide tenha fusionado as suas membranas, essas vesículas elas são liberadas. Ocorre influxo de cálcio e isso modifica de novo a mudança no pH intracelular. Uma das consequências é fazer por exocitose a liberação desse conteúdo enzimático dos grânulos corticais em direção à zona pelúcida. Isso faz uma lise dessa zona, uma desorganização da zona pelúcida, de forma que outros espermatozoides que estejam competindo para aquele processo de fertilização
não consigam mais atravessar essa zona pelúcida. Então, acontece o que a gente chama de reação de zona, que é chamado de bloqueio lento à poliespermia. Espécies não mamíferos, mas outras espécies, além disso, fazem uma mudança na polaridade da membrana que não é observada, que também ajuda a impedir a poliespermia, mas que não é observada nesses ovócitos que a gente vem descrevendo até agora, tá bom? Então, essa mudança conformacional impede que outros espermatozoides, então, se prendam à zona pelúcida. Ocorre também uma mudança na organização das moléculas de adesão da superfície do ovócito. Então, elas passariam por um processo de modificação e de reorganização e inativação em algumas situações, para que também funcione como um processo, um bloqueio à poliespermia, tá bem? Mas, efetivamente, o que é considerado mais duradouro é a mudança da zona pelúcida, principalmente pela degranulação cortical. Por favor, a gente já vou terminar, tá? Mais uns minutinhos só, porque aí a gente abre para a nossa conversa, tá bem? Então, essas são imagens que eu estou colocando, imagens de microscopia, que mostra para a gente todo esse processo que a gente veio descrevendo, a fusão, a entrada de um espermatozoide, a formação dos 2 pronúcleos, a aproximação desses 2 pronúcleos e o primeiro processo de divisão celular. Eu costumo brincar com as minhas turmas, porque nem todos os alunos gostam muito de êmbrio, não, né? Eu falo para caramba, são 2 horas de aula, eu falo durante 2 horas, daí fazer o quê, né? Professor é um negócio estranho. E eu falo para eles, às vezes, já tive muitos que falam, professor, você está inventando isso, não existe, não. Aí eu falo para eles que sempre que possível, é interessante a gente colocar uma imagem de microscopia, né, para ver que assim, os desenhos a gente não tira do nada, a gente não inventa as imagens que a gente descreve. A maioria delas a gente tem como, hoje, né, com essa facilidade que a gente tem de tecnologia para observar células, para analisar processos moleculares e criarmos, não que a gente não consiga reproduzir a imagem, mas a gente consegue trazer isso num gráfico, a gente consegue trazer. E a morfologia é bastante visual, então sempre que possível tem uma fotinha aí do lado para a gente ver que o processo ele as imagens, os esquemas, eles são baseados em imagens reais, né? Então aí a gente tem na primeira, vários espermatozoides na superfície do ovócito, e na segunda imagem de microscopia, a aproximação lá dos 2 pronúcleos e ainda a existência da zona pelúcida em torno de tudo isso. Tá bom? Pode mudar, Carol, por favor. E aí a gente chega no processo, né, de clivagem. Por que clivar? Clivar quer dizer quebrar, segmentar. Aí eu volto de novo a falar para vocês também um comentário que eu já fiz lá na frente. É importante que esse ovo seja ativado para se dividir, mas é importante que esse ovo temporariamente não aumente de tamanho. Então, a presença da zona pelúcida em torno dessa estrutura do ovo, ela vai funcionar como um limitador de crescimento, ao mesmo tempo que ela impede que o ovo, que vai levar 4 a 5 dias para percorrer toda a extensão da tuba uterina, para que esse ovo não se implante lá. Só que existe uma questão importante. A zona pelúcida ela é glicoproteica, produzida basicamente pelo ovócito. Existe contribuição das células foliculares, mas uma boa contribuição do ovócito. Agora, a gente não tem mais nenhuma coisa nem outra, ou seja, nós tivemos uma ação enzimática sobre a estrutura de zona pelúcida. Essa ação enzimática modificou a estrutura da zona pelúcida
e eu não tenho mais células capazes de produzir novas glicoproteínas para a zona pelúcida. Quer dizer, zona pelúcida tem prazo de validade. Além disso, a zona pelúcida está em um ambiente que é o interior da tuba uterina, cheio de secreção tubária. Essa secreção tubária age sobre a zona pelúcida de forma que ela também ajuda a modificar ou a fluidificar essa composição da zona pelúcida. Então, esse prazo de passagem do ovo pela tuba uterina não pode ser muito além de 4 a 5 dias, que é o tempo de validade, é o prazo de validade da zona pelúcida. Certo? Enquanto isso, é o tempo que essas células têm de se dividir. Como o ovo não pode crescer, essas mitoses elas vão diferir das mitoses, entre aspas, convencionais, né? Porque nas mitoses, entre aspas, convencionais, uma célula-mãe vai dar origem a 2 células filhas que daqui a pouco vão ter aproximadamente o mesmo volume citoplasmático. Aqui, elas, em geral, vão sendo reduzidas à metade do seu volume. Cada uma das células filhas recebe o nome de blastômero. E o número de blastômeros é o que nós vamos usar para classificar o estágio do ovo. Então, nessa imagem A aí, a gente está falando de um ovo com 2 blastômeros. Notem a presença dos corpos polares, mas eles não estarão presentes durante todo o processo de segmentação do ovo. Não estarão presentes porque, como células residuais, essas células também não têm mais função e passam por um processo de degeneração, de degradação. Ok? Pode trocar, por gentileza. Esses 2 blastômeros se dividem novamente. Nós vamos ter um ovo na fase de 4 blastômeros, imagem de esquema, onde está a letrinha B, imagem de microscopia do outro lado. Ok? Zona pelúcida ainda visível. Pode trocar, Carol. Esse ovo passa por mais divisões celulares e a gente vai encontrar daqui a pouco um ovo com 8, com 10, com 12, com 15, com 30, com 40 blastômeros. Não há um número exato de blastômeros para que a gente configure o estágio do ovo denominado de mórula. Mórula significa que a gente tem uma grande quantidade de blastômeros. Alguns autores colocam a partir de 12, outros fazem referência de 20, outros eu já li caracterizando mórula apenas com 32 blastômeros. Enfim, não é matemático, então não posso questionar nenhum deles em relação à nomenclatura. Essa mórula ainda ela tem células que estão agrupadinhas umas nas outras, são praticamente semelhantes, algumas com volumes um pouquinho diferentes, mas todas elas ainda com um aspecto relativamente oval, né? E ainda, como uma boa observação, limitada, circulada pela zona pelúcida. A imagenzinha de microscopia ali do ladinho. Pode trocar, por favor. Até que 4 dias e meio, 5 dias aproximadamente, essa mórula se aproxima da cavidade uterina. E quando se aproxima da cavidade uterina, começa a acontecer um influxo de secreção por entre as células da mórula. Associado ao porquê que isso acontece? Porque a zona pelúcida entra num processo de degeneração, pelas razões que a gente já falou, não tem como repor, e essa entrada de fluido por entre as células
os blastômeros, começa a formar uma cavidade dentro dessa estrutura. Uma cavidade que nós chamamos de cavidade blastocística ou blastocélio. Essa primeira imagem que a Carol está mostrando lá, a gente está chamando de blastocisto inicial porque nós ainda vemos o início da diferenciação celular, mas ainda é uma diferenciação muito discreta, uma cavidade blastocística ainda não muito grande. Um dia e meio depois, aproximadamente, esse blastocisto atinge efetivamente a cavidade uterina e ocorre, então, uma reorganização dessas células do ovo. Vocês vão perceber que agora esse ovo tem células achatadas que recobrem o ovo perifericamente e um aglomerado de células que fica organizado em um só polo desse ovo. Essa estrutura que está num dos polos, nós chamamos de embrioblasto, ou massa celular interna. O nome já sugere umas coisas para a gente. Bom, se chama embrioblasto é porque vai formar o embrião. É verdade. Mas não só o embrião. Vai formar embrião, formam membranas anexas, enfim, forma o embrião também. O principal é o embrião. Mas a presença das estruturas anexas, acessórias, também são importantíssimas ao desenvolvimento correto, né? Ao desenvolvimento desse ovo. E as células que estão na superfície, que vão se tornando achatadas, nós chamamos de trofoblasto. Trofoblasto que vai sofrer uma série de modificações também e que vai, dentre outras coisas, permitir que o ovo se fixe à parede do endométrio e que se implante no endométrio. Durante esse processo de implantação, essas células do trofoblasto vão produzir gonadotrofina coriônica humana. Gonadotrofina coriônica humana é um hormônio que vai sinalizar, vou colocar em linhas bem gerais, sinalizar à hipófise que o processo de implantação está em curso. Portanto, ela mantém a produção de LH alta, que mantém o corpo lúteo estável por muito mais tempo, produzindo estrogênio e uma grande quantidade de progesterona, que vai evitar que o endométrio se descame enquanto o ovo se implanta. Mas isso é uma outra longa história, né? Então, assim, eu até coloquei nos slides o processo de implantação, mas eu vou ficar por aqui, né? Na nossa proposta era que a gente falasse do processo de segmentação, então eu acho que a gente pode concluir aqui e no próximo momento eu volto, se vocês quiserem, e a gente fala das características da implantação, como é que esse embrião se forma, a partir dessa massa celular interna, e qual a resposta que o endométrio vai fazer. E aí não passa mais não, Carol, porque aí fica já para o nosso próximo momento, tá bom? Agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês, a paciência, e se eu puder ajudar esclarecendo alguma dúvida. Então, Ana Luísa, muito obrigada pela palestra, foi realmente muito esclarecedor. Carol. Oi? Aninha, tá bom. Foi muito esclarecedora. Realmente esclareceu muitas dúvidas que eu mesma tinha. Imagino que o mesmo tenha ocorrido com muitos dos nossos inscritos, ouvintes. Agora vamos às perguntas dos ouvintes. Eu vou ler para a senhora, tá? Adorando a palestra, queria saber se existem estudos que mostram que, com a ausência das EPIs, a fecundação fica prejudicada. Sim, na verdade, assim, na ausência das EPIs, a gente não tem a zona pelúcida.
a zona pelúcida é formada exclusivamente pelas ZPs. E o que se faz, ou como é que se tenta, se associa a ZP ao processo ao receptor do espermatozoide e a ZP? Existem estudos onde a gente consegue inativar alguma ZP. Por exemplo, eu consigo usar ou nocautear ou neutralizar, né, vamos usar essa palavra, a ZP2. E aí a gente simula um processo de fertilização e nessa simulação, se houver a ligação do espermatozoide à zona pelúcida, é porque isso não acontece via ZP2. Certo? Se ela está inativada, a ZP2 não era essencial para que a ligação entre o espermatozoide e a zona pelúcida acontecesse. Então, esses testes eles vão sendo feitos uma a uma, né? Então, é por isso que eu estou falando, a gente até tem a descrição, algumas literaturas já trazem a ZP4 também, mas a ausência total de ZP não tem zona pelúcida. E a zona pelúcida, além desse papel de reconhecer espermatozoides, tem todos os outros papéis no reconhecimento, na evitar polispermia, de evitar o crescimento do ovo. Então, a gente compromete, ela precisa existir. Obrigada pela resposta. Agora, a próxima. A senhora acha que será possível a fecundação artificial com 2 ócitos? Então, artificial é assim, possível, eu acredito que seria. Né? Não acredito que a coisa não funcionasse dessa forma. Né? A gente teria a formação de embriões XX, mas seria possível. Assim, eu tenho algumas restrições, eu acho que a gente teria que ter uma conversa longa sobre isso, sabe? Mas vou responder exatamente como foi perguntado. Eu acho que seria possível? Eu acho. Eu acho que é possível, sim. A gente, tornando assim, depois a gente pode entrar numa conversa um pouquinho mais, além de científica, um pouquinho mais em relação à ética, umas outras coisas, mas eu acho que seria possível, sim. Obrigada. Que fatores podem interferir no processo de capacitação? A condição das vias genitais femininas, ela pode interferir no processo de capacitação. A gente sabe que esse processo de capacitação ele é dependente das condições que as vias reprodutoras femininas apresentam, né? E da condição, por exemplo, que essas vias genitais femininas têm, só dando um exemplo de reter esses espermatozoides temporariamente. Porque existe uma descrição de que a capacitação ela é um processo transitório. Como assim? Enquanto passa pelas vias reprodutoras, sofre ação, os espermatozoides sofrem ação de secreções produzidas pela tuba uterina, principalmente. Isso vai ativar o processo, né, de capacitação. E à medida em que eles vão se capacitando, eles vão se desprendendo, como eu disse, dessa superfície epitelial e seguindo o trajeto até a extremidade da tuba, até a ampola da tuba uterina. Se houver um processo onde essa secreção tubária, essa liberação proteica, né, essa secreção tubária seja comprometida, o processo de capacitação vai ficar limitado. E mesmo que ele aconteça, se ela durar muito tempo, ocorre uma inversão nesse fator. Como a gente disse, ela é provisória, né? Ela teria um tempo para acontecer. Então, ela pode acontecer de forma adequada, mas esse espermatozoide está mais tempo do que o previsto dentro das vias genitais femininas.
Então, ele passa a ser, não descapacitado, a palavra não é essa, mas essa capacitação ela vai ficando diminuída e, consequentemente, o espermatozoide menos ativo. E quanto menos ativo, menor a possibilidade de fecundar. Uhum. A próxima seria: as mitocôndrias realmente são só da mãe? Em tese, sim. Mas também, então, em tese, sim. Porque tudo que não for material genético e pouquinho de citoesqueleto lá é descartado, é degradado. Mas por que eu estou falando em tese, sim? Porque existem indivíduos que já estudaram-se o DNA mitocondrial e viram que existiam algumas mudanças no DNA mitocondrial dele. E poderia ser ou uma mutação ou uma herança paterna. Então, assim, estou falando em tese, sim, tá? A ideia é que realmente a gente tenha toda a degradação das mitocôndrias que sejam do espermatozoide. Elas são um pouco diferentes também, a organização é diferente, a maneira com que elas se estruturam são diferentes, e aí essa é uma das maneiras que seria um dos sinais para que elas sejam degradadas e corrossem. Mas também, assim, é a tese, teoria, mas não é isso. Exatamente. E um monte também. Desculpa, Carol. Nada. Eu que peço desculpas. Em relação à bibliografia, se a senhora quiser enviar depois para a gente pode disponibilizar para eles no Instagram. Posso sim. Tem bastante coisa, assim, algumas mais recentes, algumas bem clássicas, que eu acho bem legal também, até para a gente poder fazer essa comparação, né? Eu coloco sim, você me cobra? Sim, claro. Então tá. Tá ótimo. Então, bom, essas foram todas as dúvidas. Obrigada pela sua participação e pela a sua presença mesmo, a gente tendo passado só um pouquinho do tempo. Então, a palestra, repetindo, né, foi incrível, assim, muito esclarecedora. A senhora falou de um modo muito claro, muito didático, assim, esclareceu diversas dúvidas para mim. Imagino que seja mesmo tenha acontecido a mesma coisa com vários dos nossos ouvintes. E agora, em seguida, a gente vai ter a palestra intitulada Papel e Trajetória do Andrologista, às 20 horas. Não percam!